Eu tava pensando, pra quem já viu, já estudou sobre os sete chakras e as linhas da mielinização, os cinco primeiros chakras e o que eles representam, e os traços de caractere os traços de caráter dos primeiros 5 anos de formação, eles batem muito, em essência geral, embora um explique uma coisa, outro explique outra. Mas se tu for pegar os 10 sefirotes da árvore da vida cabalística, também de outras essências, tem a mesma essência, o mesmo segmento, tem a mesma divisão no corpo humano e expressa o mesmo tipo de natureza. A moral da história é que se a gente for comparar isso com pontos cardeais e com os humores gregos, a gente acaba vendo que o corpo humano ele expressa de certa forma muito das leis da física. Diz o velho ditado, o ser humano é uma expressão de Deus também. Por exemplo, rígido. Dentro da divisão dos chakras seria a energia Kundalini, ou a energia do Muladhara, o chakra base. Pega alguma coisa do Savadhisthana, do chakra Kundalini, do chakra sacro. Só que pega muito mais, digamos, o rígido, ele tem muito a ver com constituição. Tanto é que o traço de caráter rígido deixa a pessoa muito simétrica. O chakra base é justamente o poder de manifestação física. Ou seja, embora o rígido pegue energia sexual, ou é muito mais direcionado à sobrevivência, ou seja, à competição com o meio. Temos aquela coisa do eu sou, do competir com o espaço à sua volta e ter atitude, deixar o seu espaço visível para si. Por outro lado, se a gente for pegar na árvore cabalística dos 10 sefirotes, as 10 safiras, a, a região Kundalini ela é ocupada pelo Malkut, pela Safira do Reino. Ou seja, tem muito a ver com escolhas e com o mundo físico. Um outro bom exemplo é a própria energia Kundalini. Se a gente for ver o significado do segundo chakra, de cima para baixo, o chakra laranja, o chakra sacro, que seria é o chakra do dinheiro, da sexualidade, bem elemento água, bem aquela energia de troca. Como ele é laranja, eu brinco que é o chakra da lava vulcânica, é o chakra do magnetismo. Ele não pega só a sexualidade no sentido sexo, físico, isso é mais como Ladara. Mas ele pega a sexualidade no sentido sedução, no sentido comunicação com o outro. Embora eu veja nele muito mais uma essência oral do que rígido. Vamos dizer assim, o chakra Kundalini, ele pega principalmente energia de processos. Ele é muito ligado ao nosso corpo etérico, ou seja, as receitas, rituais ou todo o processo que a gente for fazer, que é a mesma região de mielinização que fica o traço de caráter masoquista, que é propriamente um traço de caráter ligado a processos. Também é na mesma região que fica o Yesod, que seria a Sefirote a Safira não vou lembrar o nome agora, não lembro da tradução. Mas é muito, tanto é que o símbolo dela é a lua, tem muito a ver com essa coisa do magnetismo, com essa coisa da sexualidade principalmente, da comunicação não verbal com o ambiente. É que o masoquista tem muito a ver com aquela coisa de iniciar um processo e levá-lo até o fim. E o conceito do Yesod, ele tem muito a ver com o conceito de propósito. Ou seja, aquela coisa de tu começar já tendo em mente qual que vai ser o seu propósito. Ou no que você quer terminar. Uma coisa curiosa é que dentro da psicanálise existe uma teoria freudiana de que existem 7 personalidades. Então, se você for pegar, por exemplo, a personalidade, o tipo de personalidade demonstrativo, é propriamente o tipo de pessoa expressiva, artística, o que tem muito a ver com o traço de caráter rígido. Mas o tipo de personalidade expressivo, quando adoece, em um caso de uma pessoa patológica, a tendência natural mais fácil é de que a sua doença patológica psicológica seja a histeria. No caso existe um tipo de personalidade chamado lógico.
dentro da ideia das 7 personalidades de Freud. E a segunda personalidade, que do meu ponto de vista tem muito a ver com o traço de caráter masoquista, é o tipo de personalidade lógica. Muito engraçado, porque o tipo de problema que a personalidade lógica tende a desenvolver no caso de uma patologia acaba sendo justamente a neurose. Bem aquela coisa de se estressar demais com o processo. Assim como o expressivo, a personalidade demonstrativa, o problema principal dela acaba sendo se expressar demais, descontroladamente. Continuando nessa linha de composições corporais, a única diferença dentro dos Sephiroths acaba sendo o Netzash e o Hod. São duas safiras que, pelo conceito, uma se refere ao refinamento, a outra se refere à constância. Só que é engraçado que são duas inferiores. Ou seja, são duas que pegam próximo da região do masoquista e do rígido. Ou seja, embora seja uma do lado da outra, ao invés de uma em cima e uma embaixo, ainda assim acaba dando na mesma coisa. Continuando, logo acima nós temos o Tiferet, que representa a beleza. E justamente a beleza ou o esplendor fica bem no chakra amarelo, no plexo solar, o chakra do poder pessoal, do seu brilho. Digamos, seria aquela beleza interna, aquele tipo de pessoa que tu olha e tu pode até achar superficial, mas a pessoa, ela demanda a beleza. E fica bem na região do traço de caráter da mielinização psicopata. Justamente a ver com poder pessoal, poder de ação. Então é uma coisa muito engraçada. Na Sephiroth, fale de beleza, de esplendor, também é muito correlato à vitória. A você correr atrás daquilo que você quer e conseguir. Acima do Manipura, o chakra amarelo, nós temos o chakra verde, o Anahata. A glândula atrás dele é o timo, justamente o que demanda a ideia de tempo. Tanto é que a palavra Anahata significa pulso, que é o chakra da pulsação cardíaca. Conhecido como o chakra do eu amo, ou seja, o chakra do nosso sentimento gostar das coisas. Dentro da ideia das Sephiroths, ele fica entre o Chesed e Geburah. Representa a vontade de doar, ou seja, a misericórdia, a piedade. E Geburah representa a vontade de receber, ou senso de justiça, de organização. E é engraçado que são justamente os dois ao redor do chakra cardíaco. Outra coisa engraçada é que um pouquinho acima na laringe, a gente teria a 11ª Sephiroth, a Sephiroth do mal, que seria o Da'at. Agora, o ponto em questão é que essas duas, que seriam próximas do Anahata e do Vishuddha, o chakra da fala e o chakra do coração, são exatamente onde fica o traço de caráter oral dentro da mielinização. Justamente onde pega o amor, o carinho e o acolhimento. Ou seja, mesmo em linhas diferentes e cada um explicando uma coisa diferente, até porque uma é uma linha divina, outra é uma linha de sistema nervoso e o outro é uma linha endócrina. Então é natural que sejam coisas diferentes. Mas todos acabam englobando o mesmo tema, como se o nosso corpo, em diferentes órgãos, fosse subdividido em uma régua. Continuando, por fim, a parte favorita, a gente chega mais em cima, acima do Vishuddha, a gente acaba pegando os chakras Ajna e Sahasrara, ou seja, o chakra frontal e o chakra coronário. Exatamente correlatos a, se for pegar o Vishuddha, é correlato ao corpo mental superior, o Ajna ao corpo búdico e o Sahasrara é correlato ao corpo átmico ou corpo divino. Sendo o Ajna justamente o chakra frontal, justamente entre Shakma, o chakra do entendimento, e o Binah, o chakra da sabedoria, ou seja, conceito masculino, que seria a inteligência teórica, e feminino, conceito de saber o que fazer perante a situação, ou criatividade, visão de passado e visão de futuro. Acima, na região da coroa, e aí que é engraçado, no nosso chakra coronário, onde fica, como eu disse, o corpo átmico, fica o Keter,
o conceito da certeza, justamente aquela coisa da fé. Sendo que Keter em hebraico significa literalmente coroa. Ou seja, tanto nos chakras quanto na Cabala, acaba sendo a região coronária. Todos os três chakras, o coronário, o frontal e o laríngeo, eles ficam na região da mielinização conhecida como esquizoide, ou seja, a região do pescoço para cima, bem a região do cérebro. Outra coisa irônica, dentro das Sephirotes, o Da'at, que seria a 11ª Sephirote, a Sephirote do mal, dos demônios, ela fica na laringe, na boca, representando que o homem morre pela boca. Na sua boca você tem a causa da vida e também a causa da morte. Mas nos chakras, o Vishuddha, o chakra laríngeo, ele é a representação das portas do céu. E dentro do nosso, se a gente for ver de um ponto de vista artístico, tem muito sentido. Porque quando a gente come algo, a gente mata esse algo. E desce laringe abaixo para a parte do nosso corpo digestiva onde a gente ainda é uma lesma, a gente ainda é um homúnculo, onde a gente ainda funciona de forma hidráulica, de forma mecânica. Mas, se a gente for parar para pensar que da boca fala a gente morre, mas ao mesmo tempo da boca fala sai sabedoria, sai que o coração transborda, mas sai o que a mente sabe, a boca dentro de um espaço conceito divino, dentro do nosso corpo, é onde, enquanto embaixo os órgãos são mais brutos, a nossa mente, ela possui algo mais sucinto e lapidado. Ou seja, vamos dizer assim, você engoliu das sinapses da sua língua para cima a informação do qual seu cérebro se alimenta. Enquanto do físico, do corpo físico para baixo, acaba sendo aquilo que vai ser destilado. Não sei se vocês já pararam para pensar isso, mas o corpo humano tem uma coisa muito engraçada. Do pescoço para baixo, no nosso sistema digestivo, ou até além do sistema digestivo nos nossos órgãos em geral, o nosso intragente, enquanto nossos músculos eles são complexos, os nossos órgãos são todos tecidos bem divididos, do nosso corpo para dentro, ele tem partes ainda hidráulicas, cada vez mais simples e brutas, cada vez mais, vamos dizer, o certo seria dizer que é uma catraca magnética, é um jogo de hormônios que funcionam por vibração, de acordo com a química. Mas que a gente vai indo para o mais simples ou para a raiz da onde tem nosso corpo, ou seja, nossos ossos, a gente acaba encontrando as glândulas endócrinas, onde a gente ainda é uma planta, onde os hormônios ainda são feitos por magnetismo a nível de rondana praticamente. Rondana magnética feita de hormônios. A origem dessa rondana acaba indo parar no cérebro, onde fica a nossa catraca mais sucinta e mais bem lapidada internamente, mas ainda é uma glândula, ainda é uma simples catraca. Como dizem no centro de Umbanda, ainda é uma maquininha. Para terminar o assunto, os primeiros 5 chakras tem cada um elemento do pentagrama, ou um dos 4 elementos básicos, que seriam terra, água, fogo, ar e éter, sendo o éter o esquizoide. Se a gente for parar para pensar nos elementos dos chakras e nos perfis de mielinização, cada um bate perfeitamente com a essência. É muito engraçado que se a gente for parar para pensar no mecanismo de funcionamento da mielinização, o nosso corpo, de acordo com a vibração de um sentimento, ele assume um formato, digamos, que nem diz a Vanessa Sesnick, para defesa, na qual o corpo ele cria um desenho simétrico para aquilo, com a pessoa ser mais quadrada, mais cercada com uma camada mais densa de músculo ou de gordura, tudo tendo muito a ver, muito correlato com que tipo de sentimento a pessoa tem perante o mundo, que tipo de personalidade a pessoa é. Mas o mais engraçado é pensar que é como diz o ditado, diferente da gente, Deus não fez o mundo com chapa e parafuso. Deus fez o mundo líquido e assoprando. Como diz o velho texto bíblico, como é que é? Deus assoprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. Eu já prefiro pensar que, sendo tudo vibração e sintonia, de certa forma o corpo humano ele é isso. A gente acaba sendo feito de dentro para fora.
Um outro bom exemplo é que na formação da gestação de um bebê, ele costuma ser céfalo-caudal. Ou seja, primeiro se forma a cabeça e daí vai se empurrando o resto. Agora, o mais complexo, que seria o conceito de amor, carinho, até vamos dizer o fator mais difícil da moral, que é o que a Bíblia mais emprega, aquela coisa de amar o próximo, fica no oral. Logo em cima do rígido, que seria compreender todos os. Do esquizoide, que seria compreender todos os conceitos. Porém, o último conceito a se desenvolver é justamente o id. E é engraçado que a gente desenvolve tudo para depois desenvolver o id. É como se Deus já dissesse pra gente quando a gente nasce: a vontade de comer, de correr atrás das tuas coisas, deixa lá por último. Primeiro você vai usar esses instintos para aprender a amar a tua família. É que o último conceito a se desenvolver, ou a começar a se desenvolver na criança é a sexualidade. Engraçado, apesar do id ter muito a ver com a região abdominal, com a parte inferior do corpo, o conceito do rígido dentro da mentalidade, do perfil rígido, é justamente o conceito de autoexigência. Ou não só aquilo que você exige, mas justamente o corpo mais simétrico, o corpo mais ondulado, mais definido, tem a ver com autoconstituição. E, de novo, quando a gente está falando do id, a gente não está falando do resto, a gente está falando da essência suma do meio. Ou seja, aquilo que te constitui, o seu caráter mais básico, do tipo, eu me exijo trabalhar, eu me exijo ser uma boa pessoa, ou como dizia o Evangelho segundo o Espiritismo, elevar seus padrões de autoexigência. É justamente ali que mora o nosso aspecto mais importante, não da sobrevivência, mas bem no aspecto, é engraçado isso, do impressionar os pais, ou atitude para lutar contra a vida, o conceito de impressionar os outros socialmente, ou impressionar seu ambiente, ou vamos dizer até mesmo Deus, é justamente aonde termina a gente, começa o resto. É, na verdade, mais dentro da gente, antes mesmo da própria emoção. Se a gente for parar para pensar, a gente é a gente não desde as nossas emoções, mas desde o id. O nosso lado molusco, vamos colocar assim, dentro, até mesmo intra, se for pegar as glândulas endócrinas, vai muito mais fundo do que o nosso lado homúnculo.